pedaço do meu coração ficou lá no sul da Nova Zelândia. Oi, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre as minhas viagens e aventuras. E nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre como foi a minha viagem para Nova Zelândia. Depois que eu finalizei o meu intercâmbio de estudos na Austrália, eu resolvi que eu queria pelo menos visitar um pouquinho da Nova Zelândia. Então o que eu consegui fazer foram 8 dias e a minha viagem foi dividida por ilhas basicamente. Então eu passei 4 dias no norte e 4 dias no sul da Nova Zelândia. 4 dias em Auckland, 4 dias em Queenstown. Foi uma viagem super curta e eu queria muito ter ficado mais, principalmente na Ilha Sul, mas o que eu consegui, eu aproveitei demais, eu amei cada segundo, foi incrível, foi demais, foi assim, uma das melhores viagens que eu já fiz. Então eu vou dividir esse vídeo conforme o planejamento das ilhas, então eu vou falar primeiro da Ilha Norte, ou seja, Auckland, e depois eu vou comentar como foi conhecer a Ilha Sul. Então, como eu comentei, na Ilha Norte eu fiquei basicamente em Auckland por 4 dias. Começando pelo Airbnb que eu fiquei, que era uma graça, eu me apaixonei por ele, assim, desde que eu vi a lista de Airbnbs, eu descobri ele. Eu ia ficar em outro lugar, na verdade, mas aí a host não me respondia direito, enfim, aí eu cancelei. E quando eu vi aquele Airbnb rosa, eu falei, não, eu tenho que ficar nesse lugar. Era maravilhoso, foi uma experiência incrível, eu vou deixar o link dos dois Airbnbs, tanto desse quanto do que eu fiquei em Queenstown, aqui na descrição. Os dois foram incríveis e eu recomendo demais. No primeiro dia, quando eu cheguei em Auckland, tava chovendo, e assim, tava chovendo mesmo. Foi um dia, assim, que eu ainda nem tinha processado o fato de eu estar indo embora da Austrália, então eu até tentei ir conhecer os lugares e tal, mas chegou um ponto em que eu conheci um pouquinho ali na chuva mesmo, mas eu tava encharcada. Eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Eu fui pro Airbnb, descansei, meio que internalizei o fato, né, me despedi internamente da Austrália, coisa que eu não tinha tido tempo de fazer, porque eu até compartilhei aqui um vídeo de atualizações que eu tava trabalhando igual a maluca, então eu precisava desse período, então foi o primeiro dia assim que eu precisava. Eu vi um pouquinho da cidade, mas não foi lá tudo isso. Voltei pro Airbnb e dei uma relaxada. No segundo dia, eu já fiz um passeio, assim, que foi incrível. Que eu tenho o costume de reservar esses passeios pelo Get Your Guide. E nas minhas pesquisas, eu vi que Hobbiton era um lugar que eu precisava conhecer se eu estivesse em Auckland. Eu não sou fã de Senhor dos Anéis ou de Hobbit e tal, mas mesmo assim, pra mim, que nem sou fã, foi uma experiência sensacional. Gente, foi assim, uma coisa que eu não consigo nem descrever, porque toda a experiência do passeio, o lugar é todo planejado pra você realmente ter uma experiência, sabe? Foi incrível, o lugar era belíssimo, o guia era maravilhoso desse passeio também, os lugares que a gente foi vendo pelo caminho, tudo foi lindíssimo. Nesse mesmo tour, eu também visitei um lugar que chama Waitomo Caves. Talvez eu não esteja pronunciando da forma correta, mas é uma caverna que também é um ponto muito famoso perto de Auckland, em que você pode ver lagartas que são fluorescentes. Então, a caverna em si é maravilhosa, é belíssima. Tipo, tem meio que tem uma parte que eles chamam de catedral, que é assim, eu não tenho nem palavras para descrever. E depois você entra num barquinho minúsculo e aí você vai no rio, assim, e você vai vendo aqueles pontinhos lá de cima. Os guias, assim, explicaram como funcionava e tal. E são lagartas que têm aquela fluorescência para atrair os insetos, porque a lagarta, ela tá lá brilhando e ela solta meio que uma gosminha, assim. E isso é uma armadilha para elas, né, atraírem os insetos ali e terem o alimento delas ali, beleza. Não podia bater foto na caverna, então eu não tenho fotos da caverna, eu vou colocar algumas imagens que estão aí pela internet. E o passeio em si, assim, foi sensacional, os dois foram incríveis. Entre um ou outro, a experiência para mim em Hobbiton ainda foi mais completa, mas a caverna também foi, assim, foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já vivi. E eu já tinha sentido que na Nova Zelândia
quando você pisa lá, você já reconhece que eles tentam manter muito das raízes aborígenes. Então você vai ver muitos textos em que estão tanto em inglês quanto na língua do povo Maori, eu acho que chama. Se não for Maori, eu vou colocar o nome corretinho aqui. Mas você vê muito isso e eles tentam mesmo manter a cultura do povo aborígene, assim, pelo menos presente no dia a dia e, enfim, na cidade, na vida como um todo, assim, sabe? E nos passeios você também acaba sentindo isso, porque sempre tem ali as histórias. E, por exemplo, na caverna tinha muito isso, assim, de imagens que o povo aborígene via dentro da caverna. Por exemplo, a estrutura de um elefante, a estrutura de alguma coisa ali moldada nas pedras, sabe? Então isso também é uma coisa que eu gosto muito, então o passeio pra mim foi uma experiência muito, muito interessante. Nesse tour eu conheci uma menina que mora em Brisbane, que foi onde eu morei na Austrália por 2 anos, ela é de Hong Kong, e a gente passou o tour inteiro assim juntas, enfim, né, nasceu ali uma amizade. E foi muito interessante da gente ter se conhecido em Auckland, sendo que nós duas moramos no caso, eu morava em Brisbane. E, tipo assim, a gente provavelmente teve a chance de se conhecer por 2 anos, que foi o período, né, que eu tava lá. Mas foi muito legal, tanto que no dia seguinte, depois do passeio, a gente também marcou um rolê de ir em alguns lugares que nós duas queríamos visitar. Então, no dia seguinte, esse foi o rolê basicamente, mas antes de encontrar com ela, eu fui no Auckland Zoo, que é um zoológico gigantesco de Auckland, e tinha muita coisa. Tinha coisa da Nova Zelândia, da Austrália, da África, da América Latina. Então tinha, assim, era gigantesco mesmo. Eu achei um programa muito legal para as famílias. E aí depois que eu saí do zoológico, a gente se encontrou e foi num lugar muito legal chamado Mount Eden, que é tipo, é um monte mesmo, assim, é muito rápido de subir, é bem de boas, bem tranquilo, não é muito... Não precisa de muita cardio, e olha que eu não tenho cardio. Foi bem rapidinho de chegar lá, a gente até ficou surpresa quão fácil foi. E a vista é sensacional, você vê, assim, o centro da cidade todo, um lado, assim, com montanhas, é belíssimo, vale muito a pena o rolê. E aí a gente também foi no Light Path, que é um lugar que eu queria ver, que é tipo uma ciclofaixa rosa. Não é grandes coisas, na minha opinião, mas é uma coisa que eu tinha pesquisado que, pode ser interessante e tal, e aí eu queria dar uma passeada por lá, como a gente foi conversando, foi legal. E aí a gente terminou o rolê batendo papo na Marina, que foi um lugar muito legal de conhecer também, um lugar bem tranquilo, assim, então pra quem gosta mais desses rolês, assim, mais de boas de conversar, tomar um café e tal, foi um lugar legal de conhecer também. Na Ilha Norte, então, foi isso basicamente, Auckland, eu fiquei 4 dias lá, no dia 4 eu embarquei para a Ilha Sul. Antes de fazer o check-out no Airbnb em Auckland, a host me falou assim, se você tiver a chance de... Fica ligada na janela que você tem uma vista maravilhosa quando você tá chegando em Queenstown. E aí, eu que já tinha, né, feito meu check-in e tal, tava na janela, beleza. E aí, mas assim, nada teria me preparado pro quão linda era a vista da janela do avião. Eu tentei registrar nas fotos, mas assim, a foto não me passa o que eu vi com os meus próprios olhos, sabe? Era muito lindo. A partir daquele momento, eu já sabia que eu ia amar aquele lugar. Todo, assim, o avião pousou, o momento em que eu ainda tava no aeroporto, eu tava tentando entender se aquilo era realidade, porque era montanha pra todo lado. Eu posso dizer que, assim, Queenstown é um dos lugares mais lindos do mundo. Não tem. E eu me apaixonei pela cidade, assim, o segundo que eu botei meu pé lá. Aí, enfim, eu tô de mochila, né? Tô de mochilão. Então, eu tive que subir uma ladeira com 2 mochilas pra chegar no Airbnb em Queenstown. Mas também valeu a cardio que eu fiz, porque o Airbnb também era maravilhoso. Muito confortável. O host também um amorzinho, deixou eu lavar roupa lá. E, nossa, foi, assim... muito bom.
Aí assim que eu cheguei, no dia 4, no caso, né? No dia 4 da viagem, eu já fui andar um pouquinho pra conhecer a região e tudo mais. E assim, gente, eu fui parar num caminho que eu tinha notado que eu queria conhecer, mas por coincidência eu parei lá porque eu pensei, vou andar pra conhecer aqui a região. Gente, parecia que eu tava no show de Truman e que se eu chegasse muito perto, era um cenário, sabe? E aí sempre que eu olhava para aquelas montanhas, eu pensava, gente, isso daqui é de verdade? Não parece que é de verdade. Parecia que eu tava num filme o tempo inteiro, assim, era lindo demais. E não tem como explicar a sensação de estar lá e estar olhando para aquilo, sabe? Muito lindo mesmo. Aí no dia seguinte eu fui conhecer Milford Sound, que também é um ponto turístico muito famoso. Reservei o passeio pelo Get Your Guide, então embarquei ali no ônibus e tal. Tava chovendo, o que meio que... eu preferia que tivesse sol? Claro que sim. Consigo controlar o tempo? Não. Então eu aproveitei e beleza, tava com a minha capa de chuva e tudo mais. Os guias tentaram fazer com que a gente meio que enxergasse a chuva como uma coisa boa, porque quando chove lá, se formam mais cachoeiras nas montanhas, o que é uma coisa legal também, tipo, fica bem bonita e tal. Mas assim, deu pra bater fotos belíssimas e a experiência também foi muito interessante. Não foi meu passeio favorito, mas gostei muito da experiência e é um must see, então algo que você tem que ir ver se você tá na Ilha Sul aparentemente. Então eu não me arrependo de ter feito, foi muito interessante também. Gosto dessa vibe de a gente tava ai meu Deus, num ônibus, mas a gente pegou um barco e foi pra Milford Sound. Então Milford Sound é um lugar em que você conhece de barco. Gosto muito dessa vibe, então foi muito interessante, assim. No segundo passeio, o meu passeio preferido na Ilha Sul, o destino era Mount Cook. No meio do caminho a gente já foi passando, assim, por lugares incríveis, um lago, assim, de uma cor que... sabe, não tem, uma coisa belíssima, lindo, lindo mesmo. E as paisagens no caminho, assim, né? Você tá ali no ônibus pensando, gente, isso daqui existe mesmo? Tipo, eu tô aqui. Paisagens, assim, sensacionais já pro caminho do Mount Cook, que é um monte também famoso e mais uma atração que eu queria muito conhecer, porque eu fiz as pesquisas e tava lá que, um lugar que tem que ir. Aí beleza, chegando em Mount Cook, o guia deixou a gente lá e o nosso grupo tinha, acho que foram 3 horas pra explorar ali a região da forma como a gente quiser. Então tinha diferentes trilhas que você podia fazer, ou, sabe, enfim, tinha que escolher uma trilha pro passeio ser legal, senão você ia ficar lá parado sem fazer nada. E o legal era realmente pegar uma trilha aí, né? Eu não fui até o final da trilha que eu escolhi, porque eu fiquei com medo de não ter tempo suficiente pra voltar. Mas, assim, foi um dos passeios mais legais que eu já fiz. Eu me senti uma exploradora do Discovery Channel enquanto eu tava lá. Foi muito, muito, muito legal. Choveu menos, assim, ainda choveu um pouquinho, principalmente quando a gente tava lá. Mas foi muito, 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 muito legal. As paisagens, assim, eram indescritíveis, sensacionais. Descobri nessa viagem que eu sou uma pessoa de montanhas, então assim, eu amei, amei, amei. A Ilha Sul pra mim, assim, ó, como eu falei no começo desse vídeo, ficou com um pedaço do meu coração. Na volta desse passeio, a gente parou numa fazenda de lavanda, que tinha sorvete, então eu tomei um sorvete de lavanda que tava delicioso. Depois a lavanda bateu, eu fui bem calminha no ônibus, bem suave. Mas o sorvete em si tava uma delícia, foi muito legal a experiência também, o cheirinho era muito bom. Elas não estavam, assim, super coloridas, as lavandas da fazenda, mas a experiência do sorvete foi muito interessante pra mim. E aí, no meu último dia, na Nova Zelândia, eu resolvi fazer uma caminhada do Airbnb pro centro da cidade, babar um pouquinho mais nas montanhas, naquele cenário belíssimo que tinha na rua do Airbnb. Então eu fui andando, de novo choveu um pouquinho, mas tudo bem, não afetou.
E aí eu resolvi conhecer mais do centro da cidade, conheci o Queenstown Gardens, que é tipo o Botanic Gardens, acredito, que também é bem fofinho, assim, mas como tava chovendo, eu só dei uma olhadinha, beleza, e aí eu logo voltei pro Airbnb pra arrumar as minhas coisas, pra finalizar ali, né, que como eu comentei, eu cheguei a lavar roupa, né, eu tava me preparando pra vir pro voluntariado, que agora eu tô fazendo voluntariado aqui no Vietnã, então chegou a hora de me despedir da Nova Zelândia e não foi fácil, vou dizer. Eu pensei algumas vezes, meu Deus, será que eu estendo essa viagem? Será que eu fico mais alguns dias? Eu pensei algumas vezes em ficar mais um tempo, principalmente na Ilha Sul, porque realmente eu amei, eu queria continuar vivendo aquilo, mas como eu já tinha tudo planejado, eu espero algum dia poder voltar ainda, porque é um lugar assim que não tenho palavras para descrever o quão lindo e o quão especial é viver aquelas experiências, assim, se você é uma pessoa que gosta de rolês na natureza e caminhada e coisa e tal. Ai, não tenho palavras para descrever. E é isso, o vídeo já tá bem longo, eu queria falar sobre valores aqui, mas eu tô achando que vai ficar um vídeo gigantesco. E como eu comentei no vídeo que eu já publiquei aqui de atualizações, eu preciso que esses vídeos sejam mais práticos de editar, porque senão eu não vou conseguir liberar mais vídeos aqui no canal. Mas se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo específico, às vezes um vlog pequenininho só falando sobre os valores da viagem da Nova Zelândia. Eu achei que foi caro, foi uma viagem cara, não foi uma viagem econômica, mas pra mim valeu cada centavo, porque foi uma experiência inesquecível pra mim, eu amei cada segundo da viagem. Então deixa aqui nos comentários se você gostaria de saber dos valores ou mais informações de como foi a viagem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando as aventuras e me acompanhar lá no Instagram também. Até o próximo vídeo!